Você já percebeu como tem gente exausta aos 20, 25, 30 ou até antes? E não é um cansaço físico apenas, hein? É um cansaço mental, existencial, peso constante, como se a vida tivesse assim, ó, com 1000 abas abertas ao mesmo tempo, o tempo todo. Talvez uma das causas principais disso, que ninguém fala, seja o excesso de liberdade sem direção. A gente cresceu, pelo menos a minha geração, imagino que talvez a sua também, já tem um bom tempo que a gente cresce ouvindo que liberdade é a solução para tudo. Quando deixarmos de sermos reprimidos e livres, portanto, tudo vai estar resolvido. Então você pode ser tudo o que você quiser, escolha o seu caminho, faça o que você ama, construa a sua própria verdade. Até aí parece muito bonito. O problema é que ninguém te contou que liberdade também é peso, porque ser livre significa ter que escolher. E escolher cansa. Principalmente quando você não tem referência, quando você não tem tradição, não tem orientação, não tem estrutura, não tem clareza, não tem direção, não tem algo sólido para servir de lastro, de chão seguro para que você possa pisar e escolher sem que isso drene tanto a sua energia, sem que essas escolhas da vida sejam tão pesadas assim para você o tempo todo. Daí fica muito mais difícil escolher. Então acontece o seguinte, você entra num estado permanente de análise, crônico de análise. Você não decide porque você ainda tá pensando no que você vai escolher, em como fazer, por onde começar. Se vai acertar ou vai errar nessa decisão. Você não começa porque o mercado mudou, tá mudando, ainda tem que ver. Você não escolhe porque você pode errar. Imagina se eu errar e você fracassado. Então eu tenho que milimetricamente buscar o acerto nessa decisão. Né? Tem que ser muito bem pensado. E aí eu não decido, eu não escolho. Aí você não age porque talvez exista uma melhor opção. Sem perceber, você vai ficando atrofiado. Se você não me conhece, meu nome é Gabriele Ferreira, sou psicóloga clínica 100% online. Todos os links para você me conhecer melhor estão na descrição do vídeo. Já te convido a se inscrever nesse canal se você gosta de desenvolver seu pensamento crítico, falar sobre psicologia, desenvolvimento humano e tudo mais. E um ponto importante, voltando, ó, a gente, o ser humano, ele suporta até um bom nível de dor, sabia? Até mais do que a gente pode imaginar. Mas tem uma coisa que a gente não suporta por muito tempo, que é uma vida perdida, uma vida sem direção, sem um porquê, sem um sentido, sem uma construção clara das coisas. E é aí que surgem as muletas emocionais. Você começa a consumir mais informações, mais vídeos, ou a se formar mais e melhor, mais uma pós-graduação, mais um curso, mais promessas, mais conteúdos de produtividade, de mindset, de sucesso, mais opiniões, mais cursos, enfim. E tudo isso não necessariamente para transformar a sua vida, mas para aliviar temporariamente a ansiedade de não estar vivendo, de não estar caminhando, escolhendo, e errando e acertando. Aí você começa a se dopar de possibilidade. E isso dá uma falsa sensação de movimento, mesmo quando você tá parado, mesmo quando não tem nada acontecendo de fato. É por isso que tanta gente vive, talvez seja essa sua realidade ainda hoje, sempre presa no quase. Quase eu comecei, quase eu fiz, quase aconteceu, quase criei coragem, quase mudei de vida. Mas nunca sai do lugar. Porque no fundo, gente, é isso, né? Permanecer no mesmo lugar que você tá sempre parece mais seguro, mais confortável e menos assustador do que correr o risco de escolher de verdade. E enquanto isso, claro, a sua vida ela vai sendo gastada com distrações baratas, dopamina barata, conteúdo infinito, entretenimento infinito, estimulação infinita e tudo mais. Nós vivemos num mundo, o pior aqui, isso tem muito a ver com a nossa geração, com essa faixa etária sobretudo. A gente tá vivendo num mundo onde parece mais interessante assistir os outros vivendo do que viver. Assistir pessoas treinando do que treinar. Assistir pessoas viajando do que viajar necessariamente. Assistir pessoas criando, assistir pessoas amando, assistir pessoas vencendo. Tudo vira consumo. Essa é a dinâmica, por exemplo, de alguns programas televisivos, reality shows e tudo mais. E aos poucos, olha aqui o problema. Presta atenção, você, meu jovem, minha jovem, que clicou nesse vídeo porque provavelmente já tá se sentindo exausta, cansado já tem um tempo. E sabe que isso não é normal, sobretudo para sua idade, né? Não é esperado, não é normal. Aos poucos você vai perdendo contato com a realidade. É aqui que mora talvez um dos principais problemas. Porque o mundo digital, gente, ele cria uma espécie de realidade ficcional. Você sente que participou de algo sem ter feito nada. Você sente que evoluiu sem ter mudado a realidade concreta. Sente que viveu sem estar realmente presente. Isso é muito doido, né? Isso destrói, presta atenção, isso destrói totalmente uma coisa no ser humano essencial, chamada sentido. É por isso que talvez hoje você já experimente, mesmo com tão pouca idade, o vazio essencial, a falta de sentido na vida. O desânimo com tudo, sabe? Aquele desamparo absoluto. A sensação de não ter energia e força pra lutar ou pra se importar com nada. Porque decidir o tempo inteiro sem ter um referencial, uma bússola estável, esgota a sua mente. Eu entendo, esgota mesmo. Eu trato isso todos os dias com os meus pacientes. Quando tudo depende exclusivamente de você e você não tem, como eu disse, uma bússola, um rastro, uma direção, você não tem tradições que te guiem, princípios que te guiem, que já estão estabilizados, já foram revisados e passados para você, tudo vira um peso, toda escolha vira um peso realmente muito grande que vai te exaurindo. E talvez seja por isso que você tá deprimido sem entender muito bem o porquê. Não é só tristeza, não é só ansiedade, é excesso de opção, excesso de estímulo, excesso de comparação, de informação e ausência completa de profundidade, de realidade, de experiências palpáveis. Profundidade e realidade. Duas coisas que estão, assim, em extinção quando a gente olha para essa faixa etária. Você precisa de significado para suportar a vida, e eu também. Porque o absurdismo da existência, como diria Camus, ela por ela mesma,
é demais pra gente sem significado. Então a gente precisa de conexões reais, a gente precisa de vínculos concretos, a gente precisa de direção, a gente precisa de arte, a gente precisa de responsabilidade real para que esse absurdo da existência saia do nada faz sentido, para que tudo isso, e entre realmente num caminho claro de sentido. Uma vida sem eixo é uma vida reativa, né? Então você acorda reagindo, você compra por reação, você come por reação, você escolhe por reação, nunca constrói algo sólido de verdade, com clareza. Talvez amadurecer, meu jovem, minha jovem, seja justamente aprender a limitar. A sua vida, ela só é muito valiosa, a vida, ela é só muito valiosa, importante e linda, porque ela é finita, porque ela tem um limite, porque tem um muro pra gente bater, ela acaba. Exatamente, por exemplo, o gatilho da escassez, não é isso? Acaba. Então, talvez a sacada seja ter menos opções, menos ruído, menos dispersão e mais experiências reais. Veja bem, o jovem de hoje, tava falando com uma amiga hoje mais cedo e ela me contando que o irmão dela tá ali no celular, rolando o celular, um jovem aí, acabou de entrar na faculdade, talvez com seus 20 e poucos anos, 20 anos, não mais que isso, até menos, uns 18, 19. E aí ela dizendo que estava super incomodada, porque ela já tem uma perspectiva da importância dessas coisas, e vendo ele ali preso no mundo ficcional, como se isso fosse vida. E aí não dá comida pro cachorro, não vai pra academia, não consegue lavar a louça que almoçou, não consegue estudar, não consegue desenvolver coisas básicas da vida real acontecendo, construir uma vida normal, e mesmo assim se sente cansado. Se a gente fosse perguntar pra ele, talvez seria esse o relato, né? Eu me sinto cansado, sem energia, sem motivação. Enquanto você, que tá me ouvindo, que se sente assim, como eu relatei nesse vídeo, enquanto você não entrar em contato com duas coisas, que fique gravado pra você em profundidade e realidade, fazer coisas reais, sair do mundo ficcional, sair do mundo do outro, que eu tô só assistindo aqui como telespectador, e começar a fazer coisas. Começar, número 1, a me aprofundar. E número 2, sobretudo, experienciar, viver coisas, sair do sofá, sair da tela. Sobretudo, ó, filtrar o que tá entrando. Você pode tudo o que você quiser, a sua assembleia de vozes, né? A quantidade de informação, de convites, de possibilidades, que você pode isso, pode aquilo, não se engane com essa ilusão de liberdade. Como eu disse no começo do vídeo, a liberdade cobra um preço que é o preço da responsabilidade, que é o peso que envolve realmente o movimento de liberdade. Você só é livre quando você consegue escolher de forma criticamente autônoma por si só, de forma consciente, não sendo arrastado. Então entenda, a solução para o seu cansaço mental, existencial, não é dormir mais, não é o Mondiaro, não é o escitalopram, não é o Venvance, não é o energético, não são todas as fontes de fuga, de compulsão que você possa imaginar, não é mais um carro, mais um dinheiro, passar no concurso, a faculdade de medicina. A sua solução não está nesse lugar. A sua solução para essa angústia existencial, para esse cansaço mental infernal que você vive, passa pelo lugar da profundidade, do contato com a realidade. Passa pelo lugar da normalidade no final das contas. Primeiro passo, humildade para assumir que talvez você não esteja vivendo uma vida normal. Você só está funcionando, mas não está vivendo de verdade. E isso não só já está te cobrando um preço agora, de maneira prematura, digamos, mas vai te cobrar muito mais se você não colocar a mão de maneira responsável nessa história. Filtre a sua assembleia de vozes, pelo amor de Deus. Para de ouvir as trocentas pessoas na internet, os seus amigos e, enfim, as grandes mídias, por todos os cantos, né? Assembleia de vozes dizendo pra você que você pode tudo que você quiser, que a liberdade é uma maravilha e que tá tudo bem, que você, o que fizer sentido pra você, você escolhe, você pode criar a sua verdade, você pode... Gente, isso desorienta. Porque te coloca naquele limbo que eu falei, de decisão crônica o tempo todo, e isso vai te cansar. O que você precisa? De decisões pautadas, porque decidir é inevitável, nós precisamos disso, a vida adulta, boa parte dela está pautada em decisões toda hora, mas veja bem, que você decida a partir de bússolas já muito claras, você não tem que pensar nas infinitas possibilidades. Eu tenho essa e essa. Por quê? Porque eu já tenho fundamento, princípios, tradição, ensinamentos, conhecimentos que me colocam profundidade, lembra da palavra? Profundidade, contato com a realidade? Eu tenho fundamentos que me economizam, me poupam. Eu não preciso ficar o tempo todo decidindo pelos meus afetos, pela sorte, pelo risco, vamos ver, não sei, deixa eu pensar melhor. É por isso então que você não sai do lugar. É por isso que você vive cansado, exausto, se arrastando pelas pernas aos 15, aos 20, aos 25, aos 30 anos. Você não nasceu para viver assim, isso não é normal e você pode sair dessa condição. E se você não consegue hoje ainda começar este caminho sozinho, que é muito natural, porque isso não é fácil, tá? Você encontra link aqui na descrição do vídeo do meu WhatsApp para agendamento de uma sessão pontual, de uma conversa pontual, ou para iniciar o seu processo de terapia contínua comigo. E também encontra link para o meu mini curso de inteligência, de maturidade psicológica, o Ordem, que tá num valor super acessível e tá bem legal também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você curte esse tipo de conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.